Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da Igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos do 21 ao 43, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo esta grande multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda vais incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse:
Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a dar glória a Deus, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja nos apresenta um evangelho longo que nos relata duas curas, dois milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos, diante deste evangelho, o encontro de Jesus com duas pessoas que estavam completamente atormentadas. Duas pessoas que estavam passando por um momento de tribulação tremendo. Duas pessoas que Jesus deu a cada uma delas o mesmo remédio. E o remédio que Jesus deu foi a fé. Diante da primeira situação que o Evangelho nos narra, pode até nos parecer que Jesus foi atrapalhado num primeiro momento, pois ele tinha como destino ir até a casa de Jairo, pois a filha dele estava doente. E Jairo confiou. Jairo foi até Jesus. Jairo era uma pessoa importante. Jairo deixou de lado toda a sua tradição para ir atrás de Jesus. Diz a palavra que Jairo era um dos chefes da sinagoga. Sinagoga era o lugar onde todo judeu ia prestar culto a Deus, onde os judeus liam as promessas de Deus, onde os judeus oravam e esperavam ansiosamente a vinda do Messias. E Jesus estava indo de cidade em cidade, proclamando a boa nova, e Jesus estava dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias enviado. Para Jairo, que era chefe da sinagoga, a primeira barreira que ele teve que vencer foi a barreira do preconceito. Foi a barreira de não se preocupar com aquilo que as pessoas iam falar dele, pois ele era uma pessoa de prestígio. Ele foi até Jesus, ele confiou, ele acreditou. Meu irmão, minha irmã, saiba que na hora da sua maior tribulação, na hora da sua maior dor, você não deve recorrer a pessoas ou a lugares que lhe prometam cura ou salvação. A única pessoa, o único que pode lhe oferecer a cura e a salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver que buscar um lugar, se você tiver que buscar uma pessoa, busque a igreja mais próxima da sua casa. Busque Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Busque Jesus Eucarístico.
Vá primeiro confortar o seu coração com Jesus Eucarístico. Aí, depois deste encontro com Jesus Eucarístico, vá buscar também o auxílio do sacerdote, uma palavra amiga. Jairo foi até Jesus. E Jairo pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare. Jairo teve fé. Jesus então o acompanhou. No meio desta caminhada de Jesus, uma grande multidão estava indo atrás dele. Uma grande multidão o seguia, pois essas pessoas presenciavam diariamente a cura e os milagres que Jesus realizava em muitos. E aconteceu que uma mulher que já há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, que nenhum médico conseguiu curar ela. E a palavra, ela é forte quando ela nos diz assim: esta mulher tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Ela não tinha mais nada para oferecer, ela não tinha mais nada para gastar. Ela estava vivendo como alguém sem esperança. Mas é bonito quando a palavra nos diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele. Meu irmão, minha irmã, a palavra não nos diz que essa mulher era uma mulher religiosa, a palavra não nos diz que ela era uma seguidora de Jesus, a palavra não nos diz que ela conhecia Jesus, não. A palavra nos diz: tendo ouvido falar, chegou até os ouvidos dela que um tal Jesus de Nazaré estava curando, estava libertando, estava transformando vidas. E ao ouvir falar de Jesus, a fé entrou no seu coração e ela foi ter um encontro com Jesus. Meu irmão, minha irmã, percebam a importância, a necessidade que eu e você temos de anunciar o nome de Jesus a todos e a todas. Percebam a importância e a necessidade com que o nome de Jesus precisa ser levado aos corações. Esta mulher ouviu falar. Ela aproximou-se de Jesus no meio de uma grande multidão, veio por trás dele e o tocou na sua veste, tocou na sua roupa simplesmente. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Esta mulher apresentou uma fé tão linda, tão bela. Esta mulher nos apresentou o exemplo de fé que nós precisamos ter, meus irmãos. Nós precisamos acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo pode o impossível. Nós precisamos acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo tem nas mãos a chave da vitória. Nós precisamos acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar todos os diagnósticos, todas as probabilidades, é capaz de mudar tudo aquilo que nós não temos a capacidade humana de fazer. Nosso Senhor Jesus Cristo é capaz, se Ele encontrar nos nossos corações uma fé verdadeira, uma entrega reta, um propósito correto. A mulher sentiu dentro de si que estava curada após tocar as vestes de Jesus.
Jesus então percebeu que uma força havia saído dele. No meio de uma grande multidão, Jesus percebeu e Jesus perguntou: quem tocou na minha roupa? Nesse momento, meus irmãos, eu fico imaginando os discípulos que estavam com Jesus virando para ele: mestre, como assim quem te tocou? Olha quantas pessoas tem à sua volta. Se eles pudessem falar: mestre, o senhor está ficando louco? Olha quantas pessoas tem aqui. Como assim vamos saber quem te tocou? Todos estão te tocando. Todos estão chegando próximos do Senhor. Todos querem ficar juntinhos de ti. Mas Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com amor. Alguém me tocou e eu senti que de mim saiu uma força tremenda. Percebendo o que lhe havia acontecido, a mulher caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Jesus disse: filha, e Jesus diz agora a você e diz a mim também: filho, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele ainda estava falando quando de repente chegaram algumas pessoas e disseram ao chefe da sinagoga: tua filha morreu. E deram para ele a pior das notícias. Ele que já estava atormentado, assim como a mulher estava antes da cura, e ele que presenciou a cura da mulher, ele que presenciou toda a cena, e ele que deve ter ficado com o coração angustiado também, porque Jesus estava caminhando para a casa dele e aquela mulher o deteu no meio do caminho. Talvez no coração dele passou um sentimento até mesmo de raiva contra a mulher, porque ela está detendo ele. A minha filha está doente. E porque ele parou, se eu vim pedir ajuda. Mas Deus tem um plano perfeito para cada um. Deus tem um momento exato para cada um. Deus tem a hora certa do milagre na vida de cada um. Não adianta nós querermos antecipar as coisas. O tempo de Deus é um, meu irmão. O tempo de Deus é um, minha irmã. Se não está no tempo de Deus, é porque não é a hora. E Jesus disse, ao ouvir a notícia, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Jesus está dizendo a você, você que está vivendo esta situação difícil, você que está lutando contra a doença, você que está enfrentando um tratamento já há algum tempo, você que está fazendo quimioterapia, você que está fazendo hemodiálise, você que está vivendo dores terríveis nas suas costas, você que sente uma dor na sua cabeça que você não consegue encontrar razão, Jesus está dizendo a você, basta ter fé. Desse momento em diante, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e o seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu uma grande confusão e não era para menos, pois a menina havia morrido. Mas Jesus tinha tanta certeza no seu coração de que aquilo não era real. Jesus então pergunta, e parece uma pergunta tola, porque a menina havia morrido para aqueles homens e para aquelas mulheres. A notícia chegou que ela havia morrido.
por que esta confusão? E Jesus logo responde: a criança não morreu, ela está dormindo. Nesse momento, meu irmão, nesse momento, minha irmã, é com muita tristeza que nós lemos, mas o fato é real. E este fato também acontece hoje em dia. Muitas vezes, as pessoas, elas não acreditam no poder de Deus e elas ficam duvidando, caçoando, rindo. E a palavra diz: começaram então a caçoar dele, caçoar de Jesus, rir de Jesus, ridicularizar Jesus. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. Ele quis reunir a família. Jesus, quando traz uma bênção, quando traz um milagre, ele deseja trazer esta graça não só para a pessoa, mas sim para a família. Estava reunido o pai e a mãe. E os discípulos que Jesus também queria que estivessem com ele para presenciarem a glória de Deus, para anunciarem aos outros, para orarem junto também. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da criança e disse: menina, eu te ordeno, levanta-te. A menina imediatamente se levantou. Se levantou e começou a andar, começou a glorificar a Deus, começou a agradecer. E todos ficaram admirados. E ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Meus irmãos, esta fala de Jesus, que ninguém fique sabendo, todos já estavam sabendo. Todos já sabiam. Todos já estavam espalhando a notícia. Mas Jesus sempre pedia. Jesus não queria que a fama dele fosse na frente. Jesus não queria ser reconhecido. Jesus não queria ser famoso. Jesus queria levar um consolo, levar uma alegria, levar o nome de Deus aos corações. E Jesus manda dar de comer à menina. Talvez esta comida não tenha sido só uma comida física. Talvez Jesus tenha mandado alimentar esta menina para que ela pudesse ser uma anunciadora do reino de Deus, pois ela havia recebido uma grande graça, uma grande cura. Jesus manda alimentar ela para que ela pudesse ficar forte, para que ela pudesse descer no meio da multidão, para que ela pudesse, com a vida dela, sem falar muito, dar testemunho do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, seja qual for o seu tormento, seja qual for a sua dor, seja qual for a sua dificuldade, nosso Senhor Jesus Cristo tem um remédio para você. E o remédio basta apenas ter fé. Nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer a mim e a você também: a tua fé te curou, vá em paz. Meus irmãos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nesta manhã de terça-feira nos colocamos na tua presença para engrandecer o teu nome, para te adorar, para te glorificar e te bendizer. Tu és um Deus tremendo, tu és um Deus que tens o poder de transformar todas as situações e todas as realidades. Nesta manhã queremos tomar posse deste Evangelho, queremos tomar posse desta fé
que esta mulher apresentou, que este homem apresentou. Queremos caminhar adiante, tendo nas nossas vidas esta fé. Pai Santo, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, dá aos nossos corações esta fé. Fé para irmos além, fé para rompermos as barreiras, fé para acreditarmos que não existe impossível para Deus, fé para acreditarmos que nosso Deus é um Deus tremendo e maravilhoso, que Ele é capaz de curar, de libertar, de transformar. Pai Santo, Pai querido, tudo isso nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e Ele sente saudades de você. Se você permitir, no dia de hoje, Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode devolver a você a alegria de viver. Ele pode dar ao seu coração um novo sentido. Basta apenas que você tenha fé, que você acredite. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você puder e você quiser no dia de hoje, para que você também possa ser um evangelizador, uma evangelizadora. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte para nós o seu olhar, que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.